Oração da Manhã. Bom dia! Minha vitória vai chegar pela força da oração. Minha vitória vai chegar pela força da oração. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel, Ele é a minha força. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel, Ele é a minha força. Os gigantes cairão, o inimigo não resistirá, pela força da oração. Minha vitória vai chegar, os gigantes cairão, o inimigo não resistirá, pela força da oração. Minha vitória vai chegar. Seja bem-vindo, meu irmão, à nossa oração da manhã. Uma graça estar com você hoje aqui. Convido você a partilhar a nossa live para que mais corações possam chegar à palavra de Deus, esse momento de graça, esse momento de bênção, que é a nossa oração da manhã. Amém? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedimos ao Espírito Santo que venha trazer toda a palavra, trazer toda a graça nesse momento, queimar os nossos corações e trazer ao nosso coração, pela força do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, toda a sobriedade, toda a graça, toda a paz, toda a afabilidade, toda a sinceridade no nosso coração, para que possamos viver aquilo que Deus quer para cada um de nós. Amém? Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus irmãos, convido você a abrir a palavra de Deus em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 5. 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Proclamar a palavra em todo o tempo. E essa palavra para nós é especial, nossa palavra que rema da comunidade na luz, que traz, de fato, assim, a nossa vivência, a nossa forma de ser, de agir. Então, que essa palavra possa hoje abastecer o teu coração. A palavra diz assim: Eu te conjuro em presença de Jesus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua aparição e por seu reino. Prega a palavra, insiste oportuna e inoportunamente. Repreende, ameaça, exorta com paciência e empenho de instruir. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades,
ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão em fábulas. Tu, porém, ser prudente em tudo, paciente, os sofrimentos, cumpre a missão de pregar do Evangelho, a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. Palavra do Senhor, graças a Deus. Beijo, palavra de Deus de bênção, sinal de bênção, de graça, de vitória para a sua vida. Essa palavra aqui, ela é falada no momento em que já está, um momento em que Paulo está para viver nesse momento de... Ele está preso, mas já está no momento de final ali, né? Ele envia essa mensagem para Timóteo, dando essas ordens, sabendo que os tempos seriam difíceis, sabendo que os tempos de confusão espiritual, tempos de que aquilo que começa a falar não iria agradar os ouvidos. E não é diferente do tempo de hoje, né? Nós estamos vivendo aqui um momento em que a gente precisa proclamar a palavra para curar os corações, para libertar as pessoas, restaurar as famílias, converter os corações, derrubar e fortalecer os nossos corações na parte espiritual. E nesse primeiro momento aqui no versículo 2, quando fala prega a palavra e insiste oportuno e não oportunamente, já é vivendo essa realidade de que às vezes a gente vai viver com argumentos humanos, com situações que vão trazer conflito para nós, vão trazer situações que a gente vai ter que se posicionar na fé. Se nós não posicionarmos na nossa palavra, nós vamos nos deixar levar pelos, como diz a palavra aqui, né, os floridos de escutar novidades. E esse escutar novidades hoje está vindo muito o quê? Pelas redes sociais, pelos influencers, que se a gente não estiver atento, o nosso coração vai se corrompendo, o nosso coração vai deixando de viver a verdade. Se a gente está vivendo um momento que somos criticados, somos rejeitados, somos irrepreensíveis, é um momento em que nós estamos vivendo a palavra. O insistir gera isso. É uma motivação para a gente permanecer naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E quando ele fala aqui, exorta com toda a paciência e empenho de instruir, é viver sob a ação do Espírito Santo. Você viver a palavra de Deus vai ter os perigos para que você não viva uma vida de convertido, não viva uma vida de renúncias, não viva uma vida de santidade. E viver hoje essa sã doutrina que as pessoas não estão suportando, como diz o versículo 3, é sobre isso. Você viver a palavra de Deus, você viver a sua fé, é muito fácil hoje você trocar por aquilo que o mundo está colocando. Porque o mundo tem colocado hoje situações de relacionamentos que não são duradouros. Amizades, relacionamentos entre homem e mulher, as amizades, elas são frágeis hoje. Porque elas são colocadas, os pilares delas estão longe de Deus. Quando você está longe de Deus, os pilares dos valores, das virtudes, eles são totalmente sensíveis. A ponto de você, por uma coisa, por uma mensagem, por um vídeo, por alguma coisa, você começar a ficar se sentindo abatido, você se sentir frágil, você se sentir fraco. Porque hoje essa doutrina que é colocada pelo mundo, dos prazeres, da libertação, da liberdade, é uma liberdade falsa que o mundo coloca. É uma liberdade que te comprime, que te oprime, que te rejeita, que te humilha. Na primeira situação que você errar, o mundo faz isso conosco. Então você, a partir do momento que você está blindado pela palavra, você entende que sempre você vai ter esse poder de recomeçar. E, como fala aqui, né? No versículo 4, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão em fábulas. Hoje nós estamos vendo isso, as pessoas vivem um vídeo, vivem um filme, vivem uma série e não vivem a palavra. Não coloca aquilo ali para ela como se tivesse ela vivendo ali aquelas dores, aquela situação toda, e é uma minissérie de 15 capítulos e que a pessoa não está vivendo de fato aquilo que a palavra vem pedindo. De se apartar das fábulas é de se apartar daquilo que leva à idolatria, que leva a um sentimento de sedução.
E o mundo hoje vem nos seduzindo assim, seduz os casais, seduz os filhos, seduz o trabalho, seduz ali o momento que você pode conseguir uma vantagem. E Deus hoje vem falar para você que você tem que fazer a sua missão de pregador. Nós temos o nosso testemunho. Nós precisamos testemunhar isso dia a dia. É fácil? Não é fácil. Mas tem um norte, que é você viver sobre a palavra de Deus. Quando fala aqui cumprir plenamente esse ministério, é você não fazer as coisas da sua vida pela metade, é não perdoar pela metade, é não arriscar pela metade, é não confiar pela metade, é não ter, eu tenho um pouco de medo. É não viver a vida pela metade, é viver a vida por inteiro em Deus, por inteiro em Jesus, o que Paulo fez até o fim. Aqui depois você vai ver, depois mais para frente, tem a despedida dele, porque ele já sabe que é o fim, mas se desgastou, estudou, porque sabe que tem o quê? No versículo 1 falou sobre isso, né? Sobre o reino de Deus. Nós estamos fazendo isso tudo pelo reino de Deus, para levar pessoas para o reino. E se hoje você está vivendo essa vida que está, fazendo você fugir da verdade, então você permanece na palavra. Está fazendo você fugir do amor, volte para a palavra, volte para a Eucaristia. Está fazendo você viver um caminho de trevas, buscando fazer com que você esteja em lugares que não te levam a Deus, volte para a palavra de Deus. Porque tudo isso serão situações que vão fazer você estar longe de Deus, você vai viver suas dificuldades longe de Deus, e o inimigo está aí a todo momento querendo tirar as nossas almas, querendo tirar a gente e fazer a gente viver uma outra realidade. A realidade que o mundo está colocando para nós é a verdadeira videira, né? E a gente sabe que a verdadeira videira é Jesus. Por isso convido você a colocar no seu coração agora, pedindo a Jesus a coragem de proclamar essa palavra dentro da tua casa, proclamar a palavra do teu trabalho, que possa te livrar das tentações, para que você possa buscar, os seus ouvidos estar atentos àquilo que Deus tem colocado para você na palavra. Você precisa estar atento. Você precisa estar atento a esse amor que te fortalece, que te suplica. Repita comigo e diga: Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo venha fazer no meu coração hoje um verdadeiro chamado à tua palavra. Para que quando eu puder ouvir a sua voz, eu não fuja. Mesmo que às vezes eu esteja em pecado, mesmo que às vezes eu sinta que não seja merecedor, mas que a tua palavra possa me colocar no eixo. A palavra de Deus aqui vem falando isso para nós. Você precisa hoje viver esse eixo de Deus, essa direção de Deus. Peço ao Senhor nessa manhã que o teu coração se renda a Ele, que o seu coração viva essa palavra intensamente. Senhor, hoje eu me rendo, eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti, então seja tudo em mim, independente eu quero ser do teu Espírito. Que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você, e no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Eis-me aqui, Senhor, dai meu coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dai meu coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor,
Dai-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Que meu coração nessa manhã possa sair transbordado aqui, Senhor. Da tua paz, do teu Espírito Santo, da tua misericórdia. Que a minha família possa ser restaurada hoje pela tua palavra. Que a minha família hoje possa ser liberta pela tua palavra. Que a minha família hoje possa ser retirada de toda a escravidão espiritual. Porque o Senhor está comigo. Obrigado, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Dai-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo final de semana para você. Deus abençoe. Tome posse dessa palavra de Deus.